ok? Então, queridos, estamos lá nos nematelmintes, né? Então, só lembrando para marcar os vermes em si. Então, nós temos 3 tipos de vermes. Tem os plateumintes, que são os vermes achatados. Tem os nematelmintes, que são os vermes cilíndricos, já vamos escrever isso já. E tem os anelídeos, que são os vermes anelados, né? Então, são 3 filos diferentes, plateumintes, nematelminte e anelídeo, mas que todos compreendem o que a gente chama de verme, né? Qual que era a definição de verme que a gente falou lá em alguma aula, em algum momento? Alguém lembra? O que era um verme? Como que a gente caracterizava? Ah, não, isso aí é verme. Era uma coisa fofinha e bonitinha? Isso, alguém pôs aí. Quando é nojento, não necessariamente é achatado, né? Porque se um é achatado, o outro é cilíndrico e o outro é anelado, não é o formato que define verme. O que define verme é essa coisa linda que vocês estão vendo aí, essa coisa nojenta, na verdade, né? Então, o verme ele tem esse aspecto eca, nojento. Esse aqui, por exemplo, ele está no intestino de uma pessoa. Ainda bem que nossa aula não é antes do almoço, né? Aqui, ó, você tem um intestino, intestino grosso aqui, e aqui esse verme aqui, ó, parece um talharim não, talharim seria um verme achatado, parece um espaguetão aqui, ó, que nojo, né? Tá lá a famosa lombriga. Tá bom, eu paro. Aqui também, ó, um vermezinho cilíndrico, aqui a lombriguinha fora do corpo, um vermezinho cilíndrico, e esses dois também, só que eles são muito pequenininhos, mas tem uma fotinho da boca deles aqui, ó, que bacana, né? Então, a boquinha, ó, eles estão rindo de felizes para a gente. Então, os nematelmintes são os vermes cilíndricos. Eu tô rindo do chat aqui, né? Os caras estão falando que até o café tá voltando agora. Não, para, que nojo. Então, são os vermes cilíndricos, tá? Tem esse aspecto cilíndrico. Na sequência, a gente vê os anelídeos, que são os vermes anelados. Mas são vermes porque tem alto fator ECA. Pronto, né? Vou tirar a tela aqui, que o pessoal não tá aguentando. Ixi, quando falar de doença, então... Ué, travou? Por que travou? Não, foi. Né? Então... pronto. Então deixa aí enquanto você tá passando mal. Bom, não travou. Vai travar bem na tela de verme. Então, ó, então esses são os vermes, né? Seres rastejantes, de corpo mole, né? Com a pele úmida, porque a respiração era cutânea, né? A gente viu até no plateuminto semana passada que ele faz xixi na própria pele, que é o que deixa ele úmido para ele poder respirar, né? Então, assim, isso é um verme rastejante, tá? Nojento. Então, assim que a gente define. Agora, existem 3 filos: plateuminte, achatado, nematelminto cilíndrico e o anelídeo anelado, tá? Vou fazer diferente. Vamos pôr na lousinha aqui, né? Aparece a lousa para vocês ou está aparecendo nematelminto ainda? Acho que está aparecendo nematelminto. Vamos compartilhar de novo. Tem que compartilhar de assim, ó. Pronto, ó. Acho que agora foi. Né? Então, estamos aqui. Para a gente começar, pegue aí suas anotações, seu caderninho, né? Para a gente falar aqui, vai, né? Dos filo dos nematelmintes. Uma coisa interessante desse filo é que a gente está acostumado a estudar, tá? A gente está acostumado a estudar. Fizeram uma boa no chat agora. Perguntaram se a cama está mais confortável porque eu tirei o bigode. Tá ótimo, o sofá é muito duro. Eu descobri que eu preciso trocar meu sofá. Eu tirei o bigode na sexta-feira, dormindo, passei o final de semana na cama. Senão o sofá tá muito duro. Se alguém souber quem faz sofá aí, pode, eu ajudo comprando um, mas tem que parecer com a minha cama. Então, voltando, ó, os nematelmintes aqui, tá? A gente está acostumado a estudar indivíduos que se originam monofileticamente. Ó, para falar que eu não gosto de planta, hein? Vocês já fizeram um desenho assim, lá nas primeiras aulas de botânica? Fez um negocinho assim, aí você pôs lá,
angiosperma, gimnosperma, pteridófita, briófita. E tem gente até, eu faço assim, ainda ponho o grupinho das algas. Tá? Então, isso aqui é um cladograma, é uma chave de classificação. Tá? Então, essa chave de classificação, ela está mostrando que, em algum momento, esses 5 indivíduos, né, algas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, caiu? Voltou? Então, que alga, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, elas têm uma origem em comum. Elas têm uma característica comum a elas. Então, nós falamos que eles têm uma origem monofilética. Uma origem monofilética, tá? No caso dos nematelmintes, eles têm uma origem parafilética. O que é isso? Significa que a chave de classificação deles seria alguma coisa assim. Eu vou fazer ela bem simples, ela é muito mais complexa que isso. Ó. Esses dois caras, eles até têm alguma característica em comum. Esses daqui até têm alguma característica em comum. Mas em algum momento dessa classificação, esses e esses passaram a ter uma característica igual, surgindo os nematelmintes. Como se eles tivessem tido origens diferentes, tá? Então, o nematelminte, em algum momento, eles tiveram essa separação, mas eu tenho um ramo de nematelmintes de uma origem e um ramo de nematelmintes de outra origem. Por isso que até agora, ó, porífero, quinidário e plateuminte, eu cheguei a falar alguma coisa sobre as classes desses filos. E para nematelminte a gente não fala mais de classe, porque eles podem ter, né, a gente não vai detalhar isso, origens diferentes. Lá na evolução, a gente chama isso de convergência adaptativa. Tá? Os indivíduos têm características diferentes até terem, né, ou desenvolverem um novo grupo. Então, é muito difícil que isso aconteça. Eu, se não me engano, é o único grupo parafilético. Então, dificilmente você vai escutar alguém falar assim, quais são as classes desse filo? Até existe, mas elas não são utilizadas, né, na zoologia mais. Tá? Então, por isso que eu não vou discutir as classes. Agora, vamos começar a rascunhar aqui uma coisa. Quer ver? Cada vez nossa tabelinha vai ficar maior. Começamos com os poríferos, quinidários, plateumintes. Vou deixar o nematelminte aqui e seguir, tá? Qual que era a característica exclusiva dos poríferos? Eu sei que eram várias, mas tinha uma que você não podia esquecer. Era uma célula. Perfeito. Está vindo cada vez mais rápido essa resposta, que me deixa feliz. Então tem aqui o coanócito. Né? Do quinidário, qual que era? Era o quinidoblasto. Né? Do plateuminto, tinha 2 nomes, mas era a mesma coisa. Eu sou velho, eu gosto desse aqui, ó, célula flama. Mas pode ser também o solenócito. Né? Então, qual o grupo, o representante do grupo, a característica exclusiva e as vantagens evolutivas. Vamos às vantagens. Porífero não tinha sistema nenhum. Tá? Quinidário tem 2 sistemas. Quais? Isso, tem um sistema nervoso, perfeito, e um sistema digestório. Mas que não são lá grandes coisas. Né? E por que eram 2? Porque o quinidário era diblástico. Tem 2 tecidos. Então ele só pode ter 2 sistemas. Os outros sistemas, a partir do segundo, surgem quando o bichinho é triblástico, e aí daqui para frente todos vão ser. Esse sistema nervoso não é nada demais, não tem nem cérebro, é um sistema nervoso difuso, tá? E o sistema digestório só tem boca, por isso é um sistema digestório incompleto, certo? Plateuminte, o sistema nervoso melhorou. Apareceram os ocelos, lembra? O cérebro,
que tinha papel de fotorrecepção, então o sistema nervoso passou a ter cérebro ganglionar. Isso, com a cefalização. Só que essa característica é o auge do desenvolvimento do sistema nervoso. Nós temos um sistema nervoso ganglionar, o maior gânglio do nosso corpo é o cérebro. Então, daqui para frente, ó, todo mundo tem sistema nervoso ganglionar. Até vou por aqui, ó, sistema nervoso ganglionar, tá? O sistema digestório continua incompleto. Mas como a planária, né, o platamente é triblástico, tem um sistema novo, que por acaso é a sua característica exclusiva, é o papel da célula-flama, que é o sistema, alguém já falou aqui para mim, excretor. Sistema excretor. Então, uma vez que um sistema surge, ele permanece em todos os outros. Então, o nematelminte, ele tem sistema nervoso, ele tem sistema digestório, ele tem sistema excretor e ele vai ter alguma coisa a mais, tá? Então, vamos chegar lá. Embriologicamente, esses bichinhos são triblásticos, como todos os outros a partir de plateuminte, tá? Eles são protostômios, prosto não. Corrija aqui. Protostômios, né? Só que tem uma novidade, tá? Que eu gosto de pôr de vermelhinho as novidades. Ele é pseudocelomado. O que significa o bichinho ser pseudocelomado? Lembra o que era acelomado? O acelomado não tinha cavidades corpóreas. Os órgãos não se organizam, não têm posição fixa e podem estar em qualquer lugar, tá? O pseudocelomado, ele tem cavidades. E essas cavidades, ó, cuidado que quando você fala assim, isso já foi uma pergunta da FUVEST, né? Já que vocês viram que a FUVEST não vai mudar o seu vestibular como as outras provas. Mas assim, ele pedia para você colocar se o pseudocelomado tem celoma. O que você acha? Celoma é cavidade. O pseudocelomado tem celoma falso. O que é o celoma falso? É uma cavidade cheia de água. Uma cavidade cheia de líquido, né? A gente fala que é água para você entender. Mas é uma cavidade cheia de um líquido. Então ele tem a cavidade? Tem, mas está cheia de líquido. Nós somos celomados de verdade. E vários outros animais também. Então nós temos cavidades ocas. Então, se eu abrir o tórax de alguém, os órgãos não estão mergulhados em água e em sangue. Estão em cavidades ocas. Então, os bichinhos não têm cavidade para baixo de nematelminte, ou eles têm uma cavidade cheia de água e é só o nematelminte, ou eles têm cavidade oca, todo mundo depois de nematelminte. Tá? Mas é uma característica embrionária, a gente vai ver isso nas aulas de embriologia. Esse cara, ele tem que ter sistema digestório, ele tem que ter sistema excretor e uma novidade. Tá? Essa novidade tem a ver com o pseudoceloma. Eles têm sistema muscular. Quer ver uma coisa? É difícil porque é física. Tá? O pessoal da física gosta muito. Quando você está em pé, quando você está deitado, né, por estar na superfície do planeta, que forças atuam no seu corpo? Peso, gravidade normal, né? Tem mais. Pressão. Vamos ficar nessas. Pressão. Ó, faz de conta que tem um plateuminte atravessando a sua tela e eu cortei ele no meio. Corpo achatado, tá? Por que o corpo dele é achatado? Porque ele não aguenta. Ele não aguenta a força, ó. Ele tem uma pressão sobre o corpo dele, tá? Ele tem o próprio corpo dele, né, emitindo aqui a gravidade anormal, e ele não oferece uma resistência contrária. Ele não consegue ganhar dessas forças. O corpo fica achatado. O nematelminte, se ele estivesse atravessando a lousa, ele tem assim, o corpo cilíndrico.
Então, veja, mesmo em solo, ele está na terra aqui, ó. Como é que ele consegue ganhar da pressão e ganhar da gravidade e não ficar achatado? Porque ele tem uma força maior internamente e equilibra, definindo o formato do seu corpo. Então, essa força aqui, ela vem da onde? Do pseudoceloma, tá? E vem da onde também? Se é força, um sistema muscular. Então, esses bichinhos têm um sistema muscular, e é um sistema muscular assim, ó, cilíndrico aqui, né? É um sistema que atravessa o corpo dele no plano horizontal, né? Então, ele tem uma grande força, uma grande resistência, tá? Então, com relação à cobra, como é que a cobra, né, estão perguntando aqui no chat, consegue levantar, né, e ficar e dar o bote? Ela, além disso, além de ter a musculatura bem desenvolvida, ela tem um ponto de fixação dos músculos, que são os ossos, que esse cara não tem ainda, tá? A pressão causada pelos... Isso, né? Então, a pressão desses líquidos empurra o corpo em expansão e a pressão de fora comprime o corpo. Como as forças se equilibram, ele tem um formato cilíndrico, tá? O que o Plateuminth não tem. Então, essa é uma coisa de física, né? De biofísica, né? Que o pessoal não pensa muito, mas tem relação com o sistema novo, tá? Se eu fosse desenhar o Nemateuminth aqui para vocês, eu ia desenhar um bichinho assim, ó. Compridinho, uma voltinha. Ficou torto e cabeçudo. Compridinho. Tá aqui o Nemateuminth. O meu Nemateuminth, ele tem uma carinha brava. Aqui, um olhinho, já olho propriamente dito. Ele tem uma boquinha, vocês viram lá nas fotos, né? Que alguns tinham boquinha. E aqui no fundilho dele, a gente vai achar o famoso ânus. Então já te dei uma dica. Que sistema esse cara tem? Um sistema digestório como? Completo, com boca e ânus. É o primeiro bichinho com sistema digestório completo. Tá? A partir do momento que o sistema digestório passa a ser completo, a digestão ocorre toda vez fora da célula. Sistema digestório completo. Tá? Então, a sua digestão passa a ser totalmente extracelular, que é a mais eficiente, igual a nossa. Tá? Sistema nervoso, já tinha colocado ali em cima. Tem cérebro, tem um gânglio, e ele é formado sempre por um tubo ventral, tá? Só nós, só os cordados, tem um tubo nas costas, dorsal. Todos os outros bichinhos têm um tubo nervoso ventral. Lembra, o sistema nervoso, quando surgiu, garante que ele tenha maior relação e interferência com o ambiente. Se eles são rastejantes, a maior parte da via sensorial dele está onde? No chão, parte ventral, tá? Recebendo os estímulos para ele reagir a isso. Tá? Então, o sistema digestório completo é a novidade, né? Uma das novidades. Pseudocelomado também é uma novidade, né? E o sistema excretor, que a gente já viu, né? Então, o sistema excretor desses bichinhos, ele é formado por aqui em cima, a parte de cima do corpo, a parte de baixo do corpo. Ele é formado por caninhos que se interconectam, parecendo uns Hs. Alguém lembra o nome desse sistema excretor? Okay. Sistema excretor com os famosos, perfeito, tubos em H, que é a característica exclusiva deles. Então, fácil para a gente entender. A musculatura, se você não entender, é assim, ó. Tem os músculos aqui, ó, que circundam o corpo, tá? E tem os músculos no plano horizontal também em comprimento, formando uma rede de músculos que garante a ele a locomoção, essa resistência maior, e o corpo cilíndrico, ao contrário dos plateumintes, que tem corpo achatado, tá? Uma última coisa, antes de eu começar a falar das doenças.
eu sempre deixo a deixa do que vai acontecer em seguida, né? Ele tem o pseudoceloma, que é uma cavidade cheia de líquido. Não conta para ninguém. Mas esse líquido que circula pelo corpo dele carrega um pouco de nutriente. Parecendo com qual sistema? Um líquido circulando com nutrientes? Sistema circulatório. Adivinha no próximo grupo qual vai ser o novo sistema? Sistema circulatório. Né? Então, tá aí. Para a gente discutir um pouquinho das características gerais. Tá? Se eu fosse fazer essa tabelinha aqui para ele, ó, aqui eu colocaria tubos em H, tá? Aqui eu colocaria sistema nervoso ganglionar, sistema digestório completo, que é uma novidade, o sistema excretor e o novo sistema, sistema muscular. Tá? Isso, de amarelo, o sistema nervoso. O sistema muscular rudimentar nos platelmintes a deixa para esse sistema muscular mais forte, mais rígido. Né? Os tubos em H, como ele é sistema excretor, a função dele é xixi. Então são esses dois canos interligados e eles estão ligados com a pele. Ó. Então conforme o xixi se mexe, ele vai soltando o xixi na pele, deixando a pele úmida para ele respirar. Né? Então, componente de todos os vermes, respiração cutânea. Beleza? Depois deles, todo mundo tem celoma verdadeiro, a minhoca. Né? Não sei se já tiveram o prazer ou desprazer para alguns de abrir uma minhoca em aula de laboratório na escola. Na hora que você passa o bisturi na minhoca, ela faz assim, ó, ela abre e você vê os órgãos direitinho. Então os órgãos não estão boiando em sangue nem nada disso. E a minhoca tem sangue. Isso não é minhoca. Não vai confundir, nem vou falar mais, senão você vai acabar confundindo. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui, ó, que me interessa muito. A gente está montando uma tabela. Ai, saiu da tela. A gente está montando uma tabela, né, que está formando um triângulo aqui, ó. E a cada grupo que aparece, a base aumenta, aumenta, aumenta e assim por diante. Vamos acumulando essas características. O sistema nervoso ganglionar presente, só que para ele a gente nem fala em ocelo, fala em olho mesmo. O bichinho já enxerga. Vai que engasguei. Desculpa. Tudo bem? Obrigado. Então, ó. Agora, uma coisa interessante desses dois animais, desses dois filos, platelmintes e nematelmintes, é que uma boa parte deles causa doença. Né? São os carinhas que causam doenças. Tá? Existe uma linha aqui das doenças que os vestibulares vão cobrar da gente. Eu estou projetando aqui para vocês agora. Tá? Então vamos começar com as doenças, né, que os vestibulares mais pedem sobre platelmintes. Platelmintes. Deixa eu pegar aqui um apontador diferente. Vamos começar com as teníases. Ó, teníase são vários tipos, tá? Tem a tênia saginata, que é a tênia da vaca. Tá? A tênia da vaca, a tênia do bovino. Tem a tênia sólio, que é a tênia do porco, tá? E tem uma outra tênia que cai muito, muito pouco em vestibular, mas que eu vou pôr aqui, ó. Só que o nome não é esse. É o Difilobotrium. O nome não é parecido com tênia. Que dá uma doença que é a tênia do peixe. Você tem costume de comer comida japonesa, peixe cru? Você pode ter a tênia do peixe e não sabe disso, tá? Que é o Difilobotrium, caracterizando uma doença de nome difilobotríase, tá?
O ciclo delas é igual, por isso que eu costumo fazer, eu junto todas as tênias. Como é um ciclo, você tem que ter algumas noções do que vai acontecer, principalmente quais são os sintomas, né? A gente cria umas regras para isso. Qual exame você vai fazer, o que também a gente tem uma regrinha fácil, né? Se o povo não vai nem jantar hoje, calma, tô só começando. Se há alguma coisa que está no seu intestino, o sintoma é intestinal, então diarreia, dores abdominais, então isso é sintoma, tá? Como é uma infecção de algum ser externo ao nosso corpo, pode ser que você tenha, como fala, febre, né? Você tem sintomas de uma infecção. Qual exame que eu faço se tem alguma coisa no meu intestino? Eu vou procurar onde primeiro? Eu vou ver o que sai do intestino, então a gente vai falar em exame de fezes, né? Não é à toa quando você vai no médico de rotina, você não está bem, ninguém sabe o que acontece, nem o que você tem, ele pede 3 exames, sangue, urina e fezes, tá? Que é para você identificar uma boa gama de doenças aí. Cuidado com um comentário que fizeram aqui, VEG é o futuro. Nesse caso, eu não queria ser VEG, já te explico o porquê. Então vamos começar a doença assim, ó, todo ciclo para criar uma regra, tá? O verme adulto, aonde ele tá. Então, as tênias, aqui ó, tem essas ventosinhas na cabeça, às vezes elas têm uns espinhos de quitina na cabeça, elas ficam no intestino. Então, quando elas ficam no intestino, elas têm algumas características diferentes do grupo. A gente está em Plateuminte, Tenias é verme Plateuminte. E uma dessas características é em relação ao sistema digestório. Apesar do filo Plateuminte ser caracterizado por sistema digestório incompleto, as tênias não têm sistema digestório. Tá? Por quê? Porque elas já estão no intestino. Então, elas não têm um sistema digestório. Ela simplesmente absorve tudo do jeito que é, porque onde ela está, o alimento já está digerido, ela só absorve. Uma outra coisa, eles têm respiração cutânea, certo? Como que um verme no intestino respira se lá não tem oxigênio? Então esses caras, eles costumam ser anaeróbicos ou anaeróbios. Eles não precisam de oxigênio, eles fazem fermentação. Né? Então, assim, tem algumas particularidades dos vermes, até porque eles são vermes. Já é estranho eu precisar de um hospedeiro para sobreviver. Mas beleza. Tá aqui, né, a tênia. Geralmente a gente chama de solitária. Já ouviu esse nome? Solitária. O que me lembra um sintoma, graças à minha avó. Eu ia na casa da minha avó comer macarronada de final de semana. Ela fala, nossa, menina, não tá com uma solitária, tá com uma acompanhada. Não é? Porque imagina, eu tenho um verme que está no intestino comendo a minha comida. Então, uma das sensações é fome. Né? E no caso da solitária, tem esse nome, né? Porque não é que eu estou associando o verme com macarrão. Pô, é que minha avó faz um ótimo macarrão, só lembrei disso. Macarrão desse aqui achatadinho ainda é um talharim. Foi da hora que você for comer um talharim, você vai lembrar de mim aí. É que daqui a pouco tem umas fotos. Ó. Então, ele libera uma substância química, tá? Lá no seu intestino que não deixa outras se desenvolverem. Nós vamos ver isso lá em ecologia, depois de plantinhas, tá? É uma relação chamada de amensalismo. Então, por ser amensal, o que ele faz? Ele não deixa outras espécies crescerem, ok? Então, fica sozinho. Então, essa é uma característica das tênias, das solitárias. Lá no seu intestino, preso aqui, né, o seu scolex, que é a cabeça, ele vai soltando fragmentos do corpo dele. Ó, aqui está a cabecinha. Ó. Essa cabeça aqui está aqui, ó. Ó que pequenininho, né? E aí ele vai criando partes do corpo, que são as proglótides, cheias de ovos, tá? Fazer o quê? Eu não tenho culpa, moçada, mas eu tenho que falar. Tem uma diferença na quantidade de ovos por pedacinho que cada uma solta. Então, na tênia saginata,
ela vai soltar 200 mil ovos. A Tênia Solium, 500 mil ovos. Para mim, tudo isso tipo, não precisaria saber, é fútil. Mas eu não tenho culpa, os vestibulares cobram isso. A FUVEST, numa segunda fase, perguntou uma vez como diferenciar as tênias pela quantidade de ovos produzidas, né? Então, a Tênia Solium produz 500 mil de ovos por pedacinho desse. Cada pedacinho tem 500 mil, tem 500 mil, tem 500 mil. E a Tênia saginata tem 200 mil. Grande coisa. Saiu aqui pelo seu intestino, foi parar no seu hospedeiro intermediário. Então, no caso da Tênia saginata na vaca, da Tênia sólida do porco e do Diphlobotryum no peixe. Essa assim, nossa, senhor, como assim foi parar? Ué, o cara foi lá e fez um cocôzinho no mato, né? Então, é diferente, porque assim, a gente está num centro urbano bem desenvolvido, na região de Santo André, aqui na região do ABC, uma das maiores, né, das regiões mais desenvolvidas, né, em todos os sentidos. Se você for analisar os últimos dados, pensando aí no marco, né, do saneamento básico que votaram recentemente, né, uma parte aí da privatização desse sistema para o país, mais de 50% das residências do Brasil não tem rede de água e esgoto, moçada. Não tem rede de água e esgoto. Vai para onde? Vai para a fossa. Não é? Ainda se tiver fossa, às vezes tem um banheirinho que é uma casinha lá no mato. Mais da metade das residências do país não tem rede de água e esgoto, não tem saneamento básico. Nós estamos numa ilha de excelência. Né? Isso é interessante comentar. Você fala, nossa, senhor, eu nunca vi ninguém com nenhuma doença dessa. Se eu voltar 20 e tantos anos, quando eu comecei a dar aula, a gente tinha vários exemplos. Perguntava, alguém já teve teníase? Um levantava a mão. Ó. O meu pai tem cistercose. Senhor, minha mãe fala que eu tive lombriga. E, já tem uns anos aí, uns 5 não, mais, quase 10 anos, que eu não escuto mais nenhum tipo de exemplo assim. Ele fala, eu tive isso, eu não tive isso, tudo bem. Né? A tênia do peixe fica por volta dos 500 mil também, são bastante ovos, tá? Você pega, por exemplo, eu ia comentar alguma coisa, esqueci. Quando vocês estiverem nas faculdades, vocês vão entrar, vocês vão passar e vão atrás, tem muitas faculdades que nas férias fazem um programa de trabalho voluntário, né? E biologia, na área de saúde, eu sempre fui em todas as férias fazer trabalho voluntário alguma vez. Cheguei uma vez numa cidadezinha aqui no litoral, né, no sul da Bahia, ali perto de Caravelas. Como é que chamava aquela cidade? Alcobaça. Alcobaça. Cheguei lá, tinha um centrinho urbano pequeno e tal, mas a gente ia ficar numa vilinha da cidade mais afastada. E aí é o pessoal que está chegando da faculdade. Na verdade, é um monte de moleque de 17, 18, 19 anos, né? Está chegando lá, aí nós chegamos lá e tal. E aí eu fui deitar lá, chegamos, pedi um copo d'água, veio a moça com um copo d'água barrenta. Aí eu assim, puta, será que ela tá me zoando? Toma ou não tomo? Aí eu pensei, não, se eles estão servindo isso pra gente, é pra gente tomar. É assim que eles bebem. E aí eu fui descobrir que eles têm lá um reservatório de água de chuva, né? E que muitas vezes está contaminado. Tanto que o trabalho voluntário era exatamente esse. Eu pegava as criancinhas, sentava ali debaixo de uma árvore e falava para elas como procedia a higiene, os sintomas, como é que você se cuidava, né? Para cada uma delas. Apesar da maioria das verminoses terem cura simples, remedinho que custa muito pouco aí, uma criança que tem essa doença por muito tempo, ela pode ter sintomas agravados no futuro. Aí você pega uma barriga d'água, por exemplo. Barriga d'água é esquistossomose. Se você descobre no começo, toma um remedinho lá, acabou. 2 meses de remédio, um abraço. Aí você vai numa comunidade dessa e pensa, bom, que remédio é esse? Tem um lá, nitazoxanida. Você vai na farmácia aqui, você compra, o nome comercial é Anita, se não me engano. É a nitazoxanida. Você vai lá, compra um potinho, custa R$60.
Você dá 3 comprimidinhos, um por dia, acabou todos os problemas. Mas para quem não tem esse dinheiro, R$60, como é que você vai chegar? Tá, custa R$60, dá para o teu filho aqui. Então você faz um trabalho de prevenção, né? Ainda mais com doenças que você pega por falta de asseio, falta de higiene, falta de saneamento básico, né? Então essas doenças, essas verminoses, derrubam a nota, né, que o Brasil tem do IDH lá na ONU. Porque quanto mais crianças eu tenho contaminadas com essas doenças que são facilmente resolvidas, pior a minha nota. Quer dizer que eu não estou cuidando bem de todas as comunidades, tá? Estão perguntando se eu vou falar de H. pylori. H. pylori não entra aqui porque a H. pylori é uma bactéria. A H. pylori é uma doença bacteriana que atinge o estômago. Já não entra, não é uma verminose, ok? A gente está falando de verme, tá? Então, quando vocês entrarem na faculdade ou nas faculdades, vão lá fazer os trabalhos voluntários, né? Aqueles que vocês terão acesso, porque eu acho que no final das contas, por nós estarmos, né, num ambiente de excelência, numa ilha de excelência dentro de um país, a gente tem uma função social também, né? A gente tem que falar, né, essas coisas, ou que demonstrar, e que aplicar o que a gente conhece. Fica a dica aí, mais pessoal do que de aula. Mas voltando aqui, já chego onde me perguntaram. Ó, saem os ovos, aqui os ovinhos, saem nas fezes e são ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Então o porco é Taenia solium, a vaca é Taenia saginata e o peixe, como salmão, a Taenia do peixe. Tá? Lá no peixe, o ovo libera uma larva. Tá? O ovo libera uma larva. Então lembra dessa fórmula, ó. Ovo, larva, adulto. A referência ao verme. O adulto solta o ovo, no hospedeiro intermediário de cada um solta a larva, e se eu ingerir a larva, o que eu pego? O adulto. E aonde fica essa larva? Essa larva vai parar na carne do hospedeiro. Então, se eu comer a carne da vaca contaminada, se eu comer a carne contaminada, né, a vaca, o hospedeiro, a carne contaminada, com a larva, eu pego a Taenia saginata. Se eu comer a carne do porco contaminada, eu pego a Taenia solium. Se eu comer a carne do salmão contaminada, eu pego a Taenia do peixe, eu pego a Diphyllobotryrum. Tá? Uma perguntinha aqui, peraí. Essas doenças eram tão frequentes que os médicos não funcionam nem fazer exame. Mas... Isso, ainda hoje tem essa consideração. Né? Os pediatras ainda hoje, porque por outro lado a nossa dinâmica é muito diferente, né? Então as crianças quando estão em aula, elas comem na escola, a gente mesmo come todo dia alguma coisa forinha de casa e vai saber quem manuseou seu alimento. Então os médicos receitam uma desvermifugação anual para todo mundo, né? Remedinho que você vai chegar na farmácia, você fala assim, ó, eu quero um remédio para verme porque eu estou fazendo um controle. O cara vai dar lá os comprimidinhos, você toma e acabou, tá? Dá para ver o olho nas larvas? Às vezes sim, às vezes não, já vamos ver já. A substância que ela libera impede que outros tipos de vermes se instalem? Não, só impedem que outras solitárias se instalem, tá? Não, ó, fizeram uma pergunta, um dia minha irmã comeu comida japonesa e passou mal, isso pode ser tênia? Não, se fosse a tênia do peixe seria algo constante, né? E como é um processo intestinal, ela até poderia ter um mal-estar, não ficou legal, mas ia ter uma diarreia persistente, tá? O que é normal, tá? Então as larvas, vamos chegar lá ali, Gabriel. A larva vai para a carne do hospedeiro intermediário. Quando você consome a carne com a larva, você fica com o adulto. Qual que é o problema aqui? Às vezes, você pode fazer o papel do hospedeiro intermediário, o papel do porco. E isso só vale para Taenia solium. Taenia solium. Se eu ingerir os ovos, aqui ó, ingerir o ovo da Taenia solium, eu vou ficar com a larva. Se eu ficar com a larva, ó, ela pode ir para o meu cérebro.
ela pode ir para a minha carne. Então, é quando eu faço o papel do porco no ciclo, ok? Aí eu tenho uma outra doença muito pior, que é a cisticercose. Percebeu a diferença? Se eu comer a carne com a larva, eu tenho o adulto. Se eu comer o ovo, eu tenho a larva. E aí eu tenho uma outra doença. Às vezes acontece autoinfecção. Pessoas que têm tênia soltam um ovo. Machucadinho no intestino, alguma rupturazinha, alguma coisa. Esse ovo caiu na sua corrente sanguínea, libera a larva que vai se fixar em alguma parte do corpo. Tá? Ou às vezes, autoinfecção mesmo. A pessoa está com diarreia, passando mal, não limpou direito a mão, pôs a mão na boca. E aí ela está ingerindo o ovo do que está saindo dela, que é nojento. Tá? Um bom café da tarde para vocês daqui a pouco, pensando nisso. Então, a questão da higiene pessoal. Tá? Então, a cisticercose, a doença chamada cisticercose, ela é muito pior. Por quê? Porque os remédios não são tão eficazes e elas podem desenvolver uma infecção em alguma outra parte do corpo e que pode ser que demore o diagnóstico, como, por exemplo, a neurocisticercose. Mas cuidado, vou voltar no exemplo da minha avó. Minha avó não come presunto. Ih, deu pau na internet. Ah, voltou. Minha avó não come presunto, porque ela fala que carne de porco crua dá a doença do bichinho no cérebro. Tá certo isso? Ou minha avó tá errada? Tá errado? Por quê? Porque na carne do porco crua, né, você vai adquirir a larva e ficar com a teníase. Toma um remédio, acabou o problema. Ok? Então, essa é uma questão que apareceu em vários vestibulares. A Unesp gosta dessa. É uma questão assim, quer ver? Eu acho que deve ter na lição de vocês, na tarefa de casa. Como que era? A mulher lá consumia carne sempre do mesmo açougue. Descobriu que o filho estava com cisticercose e resolveu processar o açougue. E aí você tinha que responder se estava certo ou errado e por quê. Não, está errada. Porque você não pega a cisticercose quando ingere a carne, certo? Você pega a cisticercose quando ingere o ovo que está no verme. O ovo que saiu do verme. Tá? Se a carne estiver com ovos, pode ser também. Tem que ingerir o ovo de alguma forma. Mas geralmente onde vai ser? Onde uma pessoa contaminada com teníase lidou ali com o alimento. Pode ser na salada, enfim. Tá? Então, mas se você tem o verme e você também não tem um ovo, não necessariamente. O ovo sai. A não ser que você tiver... Manja quando você assiste aquele seriado House? Aí aparece lá que o ovinho pode ter caído no sangue porque a pessoa estava com uma ferida no intestino, blá blá blá. Pode ser, mas não é uma garantia. É muito mais fácil uma criança for lá no banheiro, tá com diarreia, não limpou a mão direito, pôs a mão na boca e pegou a cisticercose de forma autoinfecção, do que dentro do intestino. Tá? Aqui algumas imagenzinhas só para a gente curtir o momento. Tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Eu deixo para falar no final, tá? Isso, o primeiro episódio do House é a neurocisticercose. Não, então, mas no caso da questão do... uma pergunta aqui. Professor, mas a mulher não está certa? Porque o menino contraiu teníase da carne do açougue e depois contamina com o ovo. Na questão fala que o garoto não tinha teníase. Entendeu? Então ele não tinha teníase. Então aqui está a diferença da teniassória e a teniasaginata, né, no formato aqui, isso aqui não vem ao caso. Os ovinhos que você vai identificar no exame de fezes, a presença dessa massa branca no intestino aqui, ó, no intestino grosso, aqui deve estar no delgado já. É o verme presente lá dentro, mas também não precisa de tanto exame, de exame assim, um exame de fezes já resolve o problema. E aqui casos de neurocisticercose, tá? Aqui o cisticerco dentro do globo ocular, que pode acontecer, né? Essa pessoa provavelmente ela está, né, com grandes problemas de visão e aí ele fica lá dentro.
Você tem uma cirurgia de extração de cisticerco, o que não é muito comum, porque vai depender de onde o verme se instala. Tá? E aqui, ó, uma radiografia, né, o braço aqui. Cada massinha branca dessa é um cisticerco na musculatura da pessoa, formando essas microcalcificações. O que aqui no braço não daria tanto problema fisiológico. Mas aqui a gente tem cérebros, ó. Cada bolinha branca dessa é um cisticerco no cérebro. E aí, geralmente é inoperável. A larva, só por curiosidade de vocês, ela não vai comer o cérebro. Ela não vai comer o cérebro. Mas a infecção que ela dá, porque tem um corpo estranho no seu corpo calcificado, vai levar à deterioração do tecido. Tá? O que pode levar até a morte. Então aqui seria, ó, um exemplo de carne de porco, tá? Com essas bolinhas brancas. Então o cisticerco da tênia sóleo é pequeno. E aqui a gente tem a carne da vaca com os cisticercos aqui, ó. Então dá para ver a larva olho nu? Sim, dá para ver olho nu. No final das contas, se você esquentar bem a carne, se ela tá bem cozida, você mata e já era, tá? Uma vez eu fui padrinho de casamento de um primo meu lá em São José do Rio Preto. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade, não foi lá, foi numa cidade chamada Potirendaba. E a gente estava no churrasco, né, do casamento, e aí tinha uma senhora do lado, que eu nem sabia quem era, que pediu pro garçom a carne com canjiquinha. Aí eu olhei assim, para carne com canjiquinha, aí o cara veio e trouxe um filézão cheio de cisticerco, assim. Nojento, tá? Aí depois eu fui conversar com os outros, é uma iguaria, porque a carne fica crocante. E depois é só tomar o remedinho. Que nojo, né? E aqui, esse não vai, ó. Eu sei que se a gente estivesse na sala de aula, você ia falar que isso aqui é um abacaxi, né? Mas não é um abacaxi. Se você reparou, é um cérebro, ó, cortado transversalmente. Tá vendo o cérebrozão aqui? Cada bolha dessa dentro desse cérebro, eu nem perdi tempo contando, é um cisticerco. O cisticerco é a bolinha branca que está dentro aqui, ó. É uma calcificação. Essa parte que parece líquida aqui é o tecido inflamado, tá? Então, ele vai inflamando e deteriorando o sistema nervoso. Tem tratamento? Tem um tratamento, mas que a eficiência vai depender de pessoa para pessoa e de qual o grau de contaminação que tem cada uma. Não é? Pensando no cérebro como um órgão tridimensional, e esse aqui, né, ele tá, tipo, uma fatia, o nível de infestação aqui é muito grande, né? Pelo espaço aqui que a gente acha no vestíbulo, esse cérebro é de uma criança, provavelmente. Tá? Animal pega também? Sim, animal pega também. Se o animal, um leão, comer a carne contaminada do porco, a gente pode pensar em javali, talvez, ele pega teníase. Se ele ingerir o ovo, ele pega cisticercose, tá? Também tem. Então, né, os remédios, eles são cada vez mais eficientes. A pessoa pode ter uma vida longa e normal? De novo, depende do nível de infestação, né, de infecção que ela tem. Então, se essa infestação, essa infecção, lembra que cada pedacinho do corpo solta meio milhão de ovos. Se essa infestação for muito grande, fica mais difícil, tá? Se a infestação está pequena, não tem grandes problemas. O que aconteceu aqui? Travou tudo. Certo? Eu vou parar aqui porque eu não vi o horário, eu estou sem relógio hoje. Deixa eu parar de gravar também.